vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 homens para cuidar dele, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Vou reler essa segunda parte do verso 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram nas mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que é verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isto, Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isso a Tiago e aos irmãos. Tiago, irmão de Jesus. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestindo-se de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sua Bíblia está aberta? 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Paulo, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão,
voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado de Marcos. Vamos orar. Pai, só o Senhor pode falar conosco de uma forma marcante, para que a nossa vida, meu Pai amado, possa ser marcada e abençoada profundamente por Ti. Fala conosco hoje, Pai. Dirige uma palavra de libertação, de edificação e de bênção. Que o terreno de cada coração aqui seja aberto, que as nossas mentes sejam trazidas para esse lugar. Que o Senhor possa destruir, meu Pai, toda e qualquer ação do mal que quer impedir a ação da Tua palavra e do Teu Espírito sobre a nossa vida. Eu me levanto agora contra todo espírito de altivez, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. E eu declaro em nome de Jesus que a Tua palavra vai florescer, vai nascer e vai brotar aqui, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Perseguição é uma coisa muito complexa. Penso que muitos de nós já devemos ter passado por momentos em situações onde houve perseguição. Num trabalho novo, quando você começa a se destacar, eu quase sempre me lembro de alguém que me perseguia. Na escola, na vida, tem essa questão, essa coisa de sofrermos às vezes perseguições. São pessoas que invocam com a gente e elas fazem de tudo para a vida da gente não dar certo. A perseguição dentro da igreja, a perseguição dentro das empresas, a perseguição em qualquer lugar onde tiver gente. Sempre que há divergência, há perseguições. Nesse tempo, a igreja sofria uma terrível perseguição. E ela não sofria perseguição de qualquer pessoa. Era do quarto Herodes da história. Existiram 4, e este era o neto de um deles, daquele da época de Jesus. Era um dos mais ferozes, malignos homens. Ele matava com prazer, com gosto, com profunda veemência e alegria. E esse Herodes é que se levanta para perseguir a igreja de Deus. Ele se levanta para exterminar com a igreja. Eles fizeram um grande erro, acharam que se pudessem crucificar Jesus, com a crucificação dele, terminariam com a fé cristã. Mas em vez de terminar com a fé cristã, só a fez florescer de forma imensamente intensa e grande. Muitas pessoas aceitaram Jesus, muitos morreram por Cristo, muitos viveram por Cristo. Muitos tiveram uma fé que preservou sua vida e boca de leão foi fechado. E muitos tiveram uma fé que entregar a sua vida e foram cerrados ao meio. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, que é o livro dos heróis da fé, você vai ver que a fé tanto serve para te fazer enfrentar uma situação em nome de Deus, morrendo por ela, ou ser salvo e liberto de tal situação. Não importa o que nos aconteça, a nossa fé nos encoraja, nos endurece, nos faz firme para enfrentar a vida como ela vier, em o nome de Jesus. Esse homem se levantou e os perseguia de uma forma terrível. E esse texto, ele traz para a gente algumas lições. E uma delas é que a igreja, ela sempre será alvo de perseguição de Satanás. Eu digo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela nunca é bem recebida, ela nunca é bem vista. O diabo sempre persegue a igreja, ele sempre persegue os cristãos, ele tem esse prazer. A igreja estava encurralada, eles não queriam que ela avançasse. E o interessante é que mais de 2.000 anos, ou 2.000 anos já se passaram, e ainda hoje a igreja é perseguida. Eu não sei se você sabe, mas há anos atrás levantou-se um vereador nessa cidade. Ele criou uma lei impossível de uma igreja ter alvará de funcionamento. E incluindo as igrejas católicas da cidade, 90% das nossas igrejas não tem alvará de funcionamento, porque é impossível construir do jeito que ele criou uma lei que não consegue se destruir. Você pode botar o Cristóvão até 4 da manhã, você pode botar o clube de campo até a hora que for, e você pode ter botecos com sons muito altos. É claro que isso não dá legalidade para algumas igrejinhas, que é barulhenta desnecessariamente, com 4 pessoas sentadas. Não é disso que eu digo. Mas há uma perseguição. Até hoje a igreja, ela é perseguida por uma série de questões. Se alguém vai alugar um imóvel para a gente, sabe que a igreja, naturalmente o preço eleva, porque eles acham que a gente fabrica dinheiro, que vocês dão um monte de grana aqui nessa caixinha. Há uma perseguição, porque a igreja, ela é a representante de Deus aqui na terra. É o veículo que Deus criou, a eclésia, é o ajuntamento dos santos. A igreja não é isso, a igreja somos nós. Então há uma perseguição por esses que se levantam para adorar a Deus. Em muitos países ainda o evangelho não pode entrar. Em muitos povoados ainda o evangelho não pode entrar. E em muitos lugares o evangelho ainda não pode entrar. Porque há um prazer no inferno em perseguir a igreja. Há um prazer no inferno em perseguir. Eu me lembro
bem no começo da nossa fé, da nossa igreja aqui, 93, 94, que um jovem era atleta e jogava aqui, e ele tinha um treinador que o perseguia terrivelmente por causa da sua cor e por causa de algumas outras questões. E eu dizia para os amigos, eu falava, ele joga bem? Ele falou assim, joga melhor que nós, joga muito bem. Eu falei, mas e por que ele não coloca o rapaz nem no banco? Perseguição. E esse garoto, ele chorava, ele dizia, ele faz isso porque eu faço parte dos atletas de Cristo, porque eu prego Jesus lá dentro, eu falo de Jesus, embaixo da minha camisa de jogador eu boto a camiseta de Jesus. E o cara resolveu pegar ele para Cristo, persegui-lo terrivelmente. Eu não poderia desencorajá-lo a assumir sua fé. Não, pelo contrário, assuma. Eu falei, só existe uma coisa que a gente pode fazer. A gente só pode dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Não adianta reclamar, não adianta fazer nada. E nós não sabíamos o que pedir, nós só pedimos que Deus tomasse uma providência. E não demorou 2 meses para que aquela pessoa fosse pega numa outra situação de erro e fosse dispensada, mandada embora. Sabe, Deus, ele quer se levantar e ele quer lidar com os nossos perseguidores. Nós não precisamos lidar com eles com as nossas próprias forças ou com as nossas próprias mãos. Deus pode derrubar os perseguidores da igreja. Não pense que a igreja hoje é livre. A igreja séria, a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela é perseguida, até mesmo por outras igrejas, sabia disso? Porque nem sempre a igreja é a igreja de Deus, é igreja, mas não é a igreja de Deus. Há igrejas que sabem que uma outra igreja vai alugar um lugar. Já aconteceu conosco aqui, numa fase que íamos alugar uma igreja, e a outra igreja chegou e ofereceu quase o dobro do aluguel. Concorrência. Satanás adora perseguir a igreja. O diabo também, ele adora perseguir os líderes da igreja. Aqui diz que ele perseguiu a Tiago e matou. E depois ele perseguiu a Pedro. E líderes de igreja, pastores ou líderes de igreja são muitos perseguidos. Sabe, é muito difícil. Às vezes você chega no lugar e se você é apresentado como pastor, você vê que a face das pessoas muda, porque parece que elas olham para você como um ladrão. Pastor é visto como um ladrão. Um padre é visto como um pedófilo. Nem sempre essas pessoas são isto simplesmente pelo fato de que outros no seu meio fizeram. Mas há uma perseguição intensa. E quando você persegue um líder, você o enfraquece. Quando você enfraquece um líder, você enfraquece uma congregação. Por isso muitos líderes são perseguidos. E por isso que a palavra de Deus em Tessalonicenses, em outros livros mais, ordena que vocês orem, que nós oremos pelos nossos líderes. Vocês precisam orar pelos seus pastores, por aqueles que lideram na sua igreja, porque não é fácil. Não é fácil, por exemplo, lidar com as crianças lá embaixo. É um trabalho intenso, difícil. Não é fácil chegar aqui para o pessoal cantar. Eles vêm, eles têm que ensaiar, eles têm lutas entre eles têm lutas na vida deles, eles têm lutas diversas. Não é fácil você trabalhar num trabalho de diaconia e estar aí no serviço, ou seja, qualquer coisa que você for fazer, não é fácil, mas a gente faz por amor a Deus. Mas há perseguição, e muitas vezes para gerar desgaste no coração da pessoa, para que ela não faça. O diabo, ele quer perseguir e maltratar a liderança, porque ele sabe que se ele enfraquecer um líder, ele vai arrancar a força daquela congregação. A perseguição também não é só da igreja, não é só do líder, mas há uma agradável perseguição do mundo em função de cada um de nós como crentes. E foi o próprio Cristo quem disse em João 15, em que ele falou: o mundo me odiou e o mundo vos odeia. Sabei que primeiro, antes de odiar a vocês, eles odiaram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, mas como eu vos escolhi, por isto o mundo os odeia. Sabe o que é legal e que a gente gosta? De alguém que tem a mesma conversa que a gente. A não ser que você seja um cristão, um crente de 007, ou seja, que você finge que é, você vai incomodar. Porque você não vai aceitar a mentira, você não vai aceitar o erro, você não vai aceitar o pecado, você vai tomar posição e postura. A não ser que você seja só uma pessoa que quer beneficiar-se da fé em Deus e não quer vivenciá-la, você não vai incomodar. Mas cada vez que nós tomarmos uma postura e uma posição, as pessoas irão olhar para a gente e vai chamar a gente de crentinho. Eu não sei quanto é você, mas eu gosto de falar que eu sou crente mesmo. Há um tempo eu não queria falar, porque andavam ensinando aí que a gente tem que falar que é cristão. Depois não podia também falar que era evangélico. Eu sou tudo, eu sou crente evangélico e eu sou cristão e de Jesus.
Eu sou o que ofende, se ofende. Por quê? Porque a minha fé não é escondida. Eu sei de onde Ele me tirou, e de onde Ele me tirou ninguém me tira. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e eu creio nele. Então Ele diz: olha, você vai ser perseguido se você for cristão. Vai ser o crentinho perseguido, a crentinha perseguida. A não ser que você jogue o mesmo jogo, caminhe o mesmo caminho. Por que você é perseguido? Porque você trabalha na sua empresa. Aí você sai, e a turma vai para o seu como é que chama? Happy Hour. Eles botam, não sei por que no Brasil bota tudo nome de inglês. E agora as igrejas estão botando também tudo nome de inglês. Nós aqui também temos nome de inglês também. Mas aqui não é church ainda não. Mas vai para o Happy Hour. E aí de repente é uma coisa que se você vai, você vai. Eu falo, vá. Aí você toma sua soda, ou toma ali alguma coisa mais fraca, mas de repente não serve, porque eles querem que você entorte o caneco. E se você não entortar o caneco e não começar a paquerar a mulherada, você começa a ser demodê, eles começam a tirar sarro. A gente é perseguido, e eu louvo a Deus, a Bíblia diz: louvado seja a vida de vocês, e felizes são vocês se vocês forem perseguidos por seguirem a justiça, por viverem o que é certo, por protegerem aquilo que é verdade. Há um prazer em Satanás em perseguir a igreja. Há um prazer em Satanás em perseguir os líderes da igreja. Há um prazer em Satanás em perseguir os cristãos, porque não existe nada mais cansativo e desgastante do que uma perseguição. Mas sabe, enquanto a igreja era perseguida, enquanto a igreja era judiada, enquanto mataram Tiago, prenderam Pedro, e a igreja se acuou em oração em um cômodo, havia um Deus que estava ministrando e que estava operando, porque havia um povo de joelhos no chão, havia um povo que estava acreditando no poder sobrenatural de Deus, ou seja, numa ação de Deus para abalar o mundo. E Deus quer fazer isso. Deus, Ele busca e Ele procura pessoas que em oração resistem às perseguições de Satanás. E eu e você precisamos ser desse tipo de gente. Gente que se posta diante de Deus, como diz Isaías: sobre os teus muros, ó Israel, eu coloquei vigias e atalaias, para que fale de dia e de noite, até que se cumpra a obra. Ou seja, Deus levanta intercessores, homens e mulheres de Deus, que olham para o céu e para a terra, e eles trazem o céu para a terra, para poder afetar e abençoar a vida daqueles que sofrem em nome de Jesus Cristo. E Deus então Ele começa a agir no meio do caos. Herodes perseguindo, Tiago morto à espada, Pedro preso para ser entregue à morte depois da Páscoa, e uma igreja que orava. E o que acontece quando a gente acredita que Deus pode fazer? A primeira coisa que acontece é o seguinte: é que Deus envia paz ao coração do perseguido. Diga: quando eu creio, Deus envia paz ao meu coração. Sabe, um morreu, o mundo estava de cabeça para baixo, e você vai pegar Pedro fazendo o que aqui? Dormindo. Cara, ele ia morrer. Eu não sei quanto a você, mas às vezes uma fatura que vai vencer e a gente não tem dinheiro, tira o sono. Às vezes 2 contas de água que você não pagou, de luz, e que vai cortar, tira o sono. Eu digo que você pode, de manhã eu falei, você pode acender uma vela, tem uma solução. Não é a melhor possível, mas tem. Você pode tomar banho com água esquentada no gás, se falta luz. Mas contra a morte não tem como fazer. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu estaria em desespero, eu perderia o sono, porque eu perco por coisas menores. No entanto, a Bíblia diz que ele dormia. E eu disse hoje de manhã que Pedro era uma pessoa que tinha uma facilidade imensa de dormir, que esse é o 3º texto que ele é pego dormindo. Por outras 2 vezes, Jesus os chamou para orar, Pedro, Tiago e João, e os encontrou dormindo por 2 vezes. E aqui de novo está ele dormindo. Quando eu creio no poder sobrenatural, tem algo que vem sobre o meu coração. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, começa a habitar no meu coração. Eu digo isso porque está escrito em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades.
E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará em Cristo o vosso coração e a vossa mente. Então hoje eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, independente de todos os acontecimentos da tua vida, que haja uma paz que domina o teu coração, que domine a tua alma, que domine os teus sentimentos. Eu quero que uma paz de Deus tome conta da tua alma, em nome de Jesus. A ONU não promove a paz, diplomatas não promovem a paz, mas o Espírito de Deus promove a verdadeira paz. E se existe uma coisa que eu e você precisamos, é de paz. Não é de Rivotril, não é de diazepam. Isso acalma por uma noite, mas a paz que a gente precisa mesmo, só Deus pode trazer. Quando a gente crê e ora, a primeira coisa que Deus traz para a nossa vida, o que é? Paz. Diga, eu quero paz. Diga, eu quero paz. Eu quero que você durma. Eu digo que não dá para usar essa palavra, mas eu tenho uma santa inveja de Pedro. Eu tenho uma santa inveja do salmista que diz: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Eu não pego logo no sono, eu demoro muito. Mas eu queria te dizer que Deus quer conduzir você a ter paz interior. Sabe a segunda coisa que acontece quando a gente crê no sobrenatural, a despeito das perseguições e das dificuldades da vida? Deus envia os seus anjos. Diga, quando eu creio no sobrenatural de Deus, Ele envia os seus anjos. Sabe, enquanto você dorme, enquanto você descansa, Deus está trabalhando a seu favor. A Bíblia diz em Isaías que nunca se viu Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Talvez você não está vendo nada, suas mãos estão acorrentadas, você está preso em uma jaula, o seu futuro e destino é a morte, não há nenhuma previsão positiva de futuro. Mas eu quero dizer que o mundo espiritual está sendo agitado a meu e a seu favor, em nome de Jesus. Hoje de manhã a gente deu um testemunho. A dona Vanessa estava aqui, a filha dela estava grávida, e ela teve neném sexta-feira, e eu estava com alguém, em algum lugar que eu não me lembro direito aonde, e na hora que a criança nasceu, ela tirou uma foto e mandou, e na hora me deu um desejo profundo, de orar, mas de orar pela mãe. Falei, Deus, abençoa a Mariana, Deus, coloca a mão nela. Sabe, nasceu num hospital bom, como eu disse, eu até falei sobre isso quinta-feira. Tinha que orar por mim, que nasci na roça de parteira, nasci 3 da tarde, arrancado com a mão. Nasceu num hospital bom, mas Deus trouxe um peso no coração de interceder. Então mais tarde, ela me mandou um áudio assim, em plantos. A garota teve um choque anafilático, estava indo para a UTI, e havia possibilidade de óbito. E dentro de mim já veio uma voz de Deus que dizia: fique em paz, porque eu já operei. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Não o pastor gostosão que faz a oração, todo mundo fica liberto. Mas você tem um Deus poderoso, um Deus sobrenatural. A gente não percebe Deus nas pequenas coisas, mas Deus, Ele está nas grandes e nas pequenas coisas. Era só a foto de uma criança e um desejo incessante de orar por uma mãe que a pariu. Mas eu creio que Deus fez aquilo. Ela disse: olha, eu mandei para pouquíssimas pessoas, eu não sei porque eu mandei para você, mas Deus sabe por que ela mandou. E Deus às vezes vai te usar como um anjo dele. Eu gosto de Hebreus 1,14, que diz qual é o papel dos anjos na nossa vida. Diz que os anjos são espíritos ministradores da parte do Senhor para te servir. Você sabia que tem uma anjada em torno de você? Salmo 91 diz que os anjos do Senhor acampam. Eles ficam acampados. Eles te cercam. Tem mais anjo do que demônio, não tem por que ter medo das trevas. Se é uma terça parte que caiu, alguns capetas têm que cuidar dos próprios capetas, e tem muita gente encapetada para eles cuidar, porque só tem muita gente encapetada. E os anjos, sobra anjo. Eu creio em anjo. Eu creio porque a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós temos anjos da guarda. Você sabia que você tem um anjo da guarda? Aonde está, pastor? Caça que você vai achar. Está lá em Mateus. É um anjo que te cuida, que está contigo, em nome de Jesus.
Quantos testemunhos já ouvimos sobre isso? De pessoas que apareceram no meio do caminho de alguém e veio como um anjo de Deus. Quando a gente crê em Deus, a gente começa a ver que Deus envia os seus anjos para nos servir. Ele pode às vezes se encarnar em pessoas ou não, mas Deus envia os seus anjos. Eles podem ser visíveis ou invisíveis. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que quando você sair daqui e for para sua casa, os anjos vão estar à frente. Aqui agora tem uma anjada aqui, e a gente poderia cantar novamente aquele louvor. Tem anjos voando em cima do altar. E tem, em nome de Jesus. Quando você crê no sobrenatural, a primeira coisa que Deus faz, traz paz para o seu coração. Segunda coisa que Deus faz, Ele envia os seus anjos. E eu quero que Deus coloque no seu caminho pessoas que sejam enviadas por Deus para serem veículos de paz e de bênção para a sua vida. Pessoas que te ofereçam uma amizade verdadeira. Pessoas que sejam intercessores. Pessoas que sejam influenciadores do bem na sua vida. Eu quero que Deus envie anjos que te ajudem em nome de Jesus. Eles são espíritos ministradores da parte do Senhor a seu serviço. Ou seja, os anjos trabalham para nós. É verdade. Sabe outra coisa que acontece quando a gente crê no sobrenatural? Deus envia a luz em meio às trevas. É o que está escrito no verso 7. Diz que o anjo apareceu e uma luz intensa se acendeu. As trevas foram dissipadas. E a treva, ela é significado, ou ela é símbolo de coisa maligna, de coisa ruim. Mas quando eu oro, quando eu creio no poder salvífico, quando eu creio no poder da ação de Deus, quando eu creio num Deus sobrenatural, Ele não é um Deus histórico somente. Ele não é um Deus que fez um ato no passado e se esqueceu de mim. Ele ainda intervém na minha vida. Então quando isso acontece, paz entra no meu coração. Quando isso acontece em nome de Jesus Cristo, os anjos de Deus vêm a meu serviço. Mas quando isso acontece, todas as trevas são dissipadas em nome de Jesus Cristo. Então aonde há medo, nasce a coragem. Aonde há o desespero, floresce a esperança. Aonde há a tristeza, nasce a alegria. Em nome de Jesus. Quando o anjo chega, uma grande luz se acende, ilumina o lugar. Ô, gente, se tem uma coisa que dá medo na gente, é coisa escura. Coisa escura só serve para quem está mais gordinho, que nem eu, para emagrecer a gente. Trevas na Bíblia, nesse sentido, é sentido de coisa ruim. As trevas se dissiparam, a luz de Deus se acendeu. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir que a luz de Deus se acenda no centro do teu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a luz de Deus possa iluminar o teu caminho em nome de Jesus. Eu quero pedir que a luz do alto, a luz que vem do Senhor Deus, possa em nome de Jesus dissipar todo tipo de densas trevas malignas em nome de Jesus, e que só possa sobrar a luz de Deus iluminando o teu caminho e te mostrando os horizontes diante de si, em o nome de Jesus Cristo. Sabe uma outra coisa que acontece? Quando a gente crê no sobrenatural, apesar das perseguições da vida, Deus envia um despertamento e Deus envia libertação. Diga, quando eu creio no sobrenatural, Deus envia despertamento e libertação. Em nome de Jesus. Alguém estava com alguém endemoniado em algum lugar e ligou para um pastor que estava comigo. E ele falou, não dá para ir agora, é muito longe. Mas bota o telefone na cabeça do endemoniado aí, que eu vou orar. E ele pelo telefone mesmo coisou. E a pessoa libertou. Porque quando a gente crê no sobrenatural, mesmo que o seu corpo não esteja presente, Deus está presente. E Ele vem, Ele liberta, Ele quebra algemas, Ele desfaz coisas ruins. É por isso que eu quero hoje, em nome de Jesus, te animar a fazer o que os discípulos faziam. E o que pregamos aqui na quinta-feira é que os meus joelhos e a minha boca se abram diante de Deus, e que eu faça preces, orações e súplicas e clamores e ações de graças, porque isso traz o poder de Deus sobre a terra e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero hoje
te animar a acreditar no poder de um Deus sobrenatural, que pode agir de uma forma sobrenatural sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus, e que Ele possa vir trazendo libertação espiritual e libertação física, em nome de Jesus Cristo. Porque onde o poder de Deus é derramado, onde Ele é buscado, invocado, desejado, Ele chega trazendo toda a graça em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Sabe uma outra coisa que acontece quando a gente crê num Deus do sobrenatural? É que Ele nos dá a direção. Diga: quando eu creio num Deus sobrenatural, não me falta direção. Sabe, às vezes a gente fica perdido na vida. A gente não sabe para onde ir. A gente não sabe se compra ou se vende, se casa ou compra uma bicicleta, se segue em frente ou se volta atrás. Mas uma coisa profundamente interessante é que quando o poder de Deus vem sobre a minha vida, Ele me abre caminhos, Ele me dá opções, Ele me dá direções na vida. Eu dei um testemunho de manhã aqui, e eu falei de um versículo bíblico de Mateus que diz, na história da mulher samaritana, quando ela quer ir com Ele, e ela faz, e Jesus faz ela olhar para trás e diz assim: a seara é muito grande e precisa de trabalhadores. Eu estava contando que eu trabalhava numa igreja coreana, e tinha uma senhora perto dos 70 anos com seu marido que queriam desfazer-se de tudo e ir morar no Ceará para educar crianças, ensiná-los a ler e escrever e ensinar-lhes o Evangelho. E sabe, os filhos e nós tivemos um pouco de coerência. Nós achávamos que ela estava muito avançada em idade, e ele também, eram pessoas desgastadas, não era setentão saudável. Então a nossa vontade era dizer: não vá, ore a Deus, busque mais confirmação. Ela ganhava um salário mínimo, ele não ganhava nada, ou ele ganhava, ela não ganhava. Eu falei: vai ser muito difícil isso. Mas ela tinha uma convicção. Ela juntou cadernos usados, lápis usados, ela foi enchendo as caixas, e nós falamos: mas busca uma confirmação, deixa Deus te dar uma direção. Então ela foi para a igreja central de Campinas, pastor Luiz Henrique Biazon pregava, e no meio de uma mensagem que não tinha nada a ver com o chamado missionário, ele resolveu contar a história de um pastor que evangelizou num desses países, dessas cidades do Nordeste, no meio do sertão. E ele ficou por lá 20 dias e juntou um grupo grande de pessoas. Mas ele tinha que ir embora, e alguém tinha que ficar no lugar lendo a Bíblia para eles. E não tinha ninguém, nenhum missionário para ficar ali. Então ele pegou a pessoa que mais sabia ler e pediu para ele ler a Bíblia e pregar a Bíblia para eles. Então ele abriu nessa parte. A mulher buscava o quê? Uma confirmação para saber se ela ia para o Ceará ou não, não é verdade? Ele então abriu a Bíblia, e ele que não sabia ler direito, ele leu: o Ceará é muito grande e precisa de trabalhadores. Todo mundo ria. Ela chorava em prantos, e nós não tínhamos mais o que falar. Ela foi e ficou alguns anos, mais de 4 anos. Fez um trabalho lindo, morou numa casa de barro. Ela cuidou de mais de centenas de crianças. Sabe, quando eu creio em Deus, Ele me dá direção. O meu guia e protetor é o Senhor. Você tem um guia, não é Iemanjá. Você tem um guia, não são espíritos caídos. Você tem um guia, é o Senhor do universo. Deus é o teu guia. Você não precisa carregar guias no pescoço. Você não precisa invocar um guia qualquer e consultá-lo como eu já consultei no passado. Você só tem que consultar um guia. É o Senhor Deus protetor. Ele se ofereceu para ser o teu guia. O meu guia é o Senhor. Ele vai me direcionar por todos os caminhos. E mesmo que seja um caminho difícil, eu saberei andar por ele, em nome de Jesus. Quando a gente crê no sobrenatural, Deus nos dá direção. Ele pega e acende uma luz no nosso coração, e nós começamos a enxergar pelo prisma divino, em nome de Jesus. Salmo 48 diz isso, 14: o Senhor é o nosso guia até a morte. É muito tempo, porque depois não precisa mais, que já está no céu. Mas enquanto aqui você viver, Deus vai ser o teu guia. Então, se você ficar perdido, creia no sobrenatural de Deus.
e um anjo vai te pegar pela mão e vai te fazer caminhar pelos caminhos de Deus em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que acontece quando a gente crê no poder sobrenatural de Deus? Deus abre portas. Diga comigo, quando eu creio no poder sobrenatural de Deus, Deus abre portas. A Bíblia diz que os portões se abriram automaticamente. E de manhã a gente até brincou. A gente diz que quem inventou o portão automático não foi no nosso século, foi naquela época. Foi Deus. Automaticamente. E sabe, eu marquei aqui o horário. Eram 12 e pouco da manhã ontem, quando a gente estava preparando isso. E Deus colocou no meu coração: diga hoje para o meu povo, como eu disse de manhã, eu vou abrir automaticamente algumas portas na sua vida. E eu creio nisso. Eu creio nesse poder de Deus que quebra cadeias, que estraçalha correntes, que atravessa guardas bem armados, e que me faz passar por portões de ferro, abrindo-os para que eles não possam me prender e nem possam me segurar. Deus é o Deus que abre portas. E como disse quinta-feira, digo hoje: as portas que Deus abre, ninguém fecha. As que Ele fecha, ninguém abre. Se Deus abriu o mar vermelho, Ele pode abrir qualquer coisa. Amém, queridos? Quando eu creio no sobrenatural, Deus me dá paz. Quando eu creio no sobrenatural, Deus Ele vem e traz libertação, traz despertamento. Quando eu creio no sobrenatural, o Senhor Deus vem e Ele dissipa todas as trevas do mal e ilumina o meu coração. Quando eu creio no sobrenatural, Deus me dá direção, Ele me faz caminhar por caminhos límpidos. Quando eu creio no sobrenatural, Deus abre portas. E talvez você precise que Deus abra portas em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Sabe, quando Deus quer uma coisa, o mundo pode ser muito contrário. Todas as pessoas que vão morar nos Estados Unidos, eles lutam por ter um documento chamado Social Security. Não sei se eu falei direito, porque eu não falo bem inglês. É um SIC, é um CPF. Aquele é o único documento que é pai de todos os documentos. Sem ele você não tira nada, você não abre conta bancária, você não paga imposto. Se você não é gente, você tem que ter o social. Quem já assistiu o filme, já viu no filme de americano esse negócio de social. Ok? Então todo mundo que vai daqui para lá quer tirar o social. E quando eu fui para lá, eu fui porque eu queria que Deus estava me levando. Não era tanto porque eu queria ir. E sabe, seu Toninho, meu amigo, falou: vamos lá tirar o seu social. Eu falei: é fácil sim? Ele falou: não, é impossível, mas vamos lá. É muito difícil. E nós fomos lá, eu tinha um visto diferente de pastor. E eu dei entrada nos documentos, eles não fizeram muitas perguntas. As que fizeram eu respondi. E 15 dias depois, estava chegando em casa. E então alguns brasileiros estavam lá há muito tempo. Disse: como isso é possível? Porque eu falei para Deus, Deus, eu só fico aqui se eu ficar legal. E legal eu não fico, porque se é o Senhor quem me trouxe, o Senhor não me traz na ilegalidade. Eu quero estar aqui direitinho. Não sou melhor que ninguém, nem estou dizendo que o outro que está diferente está pecando. Estou falando que eu coloco essa condição, porque eu sei que é uma condição que o Senhor colocaria. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, as portas se abrem em nome de Jesus. Portanto, se tem alguma porta fechada, não fique pegando o pé de cabra para abri-la. E se tem alguma porta que você precisa que abra, fique tranquilo, o Senhor vai abri-la em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando eu creio no sobrenatural, Deus abre portas em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você se lembra quando ele foi sair da cadeia, o que aconteceu com o portão? Abriu automaticamente. No entanto, quando ele chega na casa onde a garota Rod, assim que ela chama, está lá, ele precisa bater no portão. Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, os anjos vão com ele até um certo ponto da rua. Deus só vai contigo até onde é necessário ir. Ok?
Deus não vai te dar mamadeira o resto da vida, papinha. Deus vai te ensinar os princípios, vai te dizer: obedeça, sirva, caminhe, viva. Segunda coisa, Deus nunca fará por você aquilo que você pode fazer. O outro portão não tinha como ele abrir, mas este agora, embora seja mais fraco, de madeira, ele tem que bater, porque chegou no momento em que eu posso fazer. Então eu não posso deixar para Deus aquilo que está no poder, no meu poder de fazer. Deus faz o que eu não posso fazer, mas o que eu posso fazer, Deus não faz. Sabe uma outra coisa que eu vejo aqui, que você lê no texto? É que Deus só abriu o portão no último dia. A Bíblia diz que abriu na noite que antecedia o dia da morte. Então às vezes eu não sei explicar o porquê que Deus parece atrasado, parece demorado. E talvez no seu calendário já era para ele ter vindo, mas eu sempre chamo Deus de 5:4. Foi quando a gente começou o projeto Alcance, e era muito difícil, a gente tinha que exercer fé constantemente para pagar as contas. E eu chamo de Deus 5:4, porque só 5:4, 15:4, a gente tinha um dinheiro que tinha que ir correndo no banco. Por que é assim, eu não sei. Mas eu queria te animar a continuar exercendo fé em nome de Jesus. Mesmo que seja a última noite, ou a noite que antecede o dia trágico. Nunca é o fim para aquele que queira, naquele que não tem nem começo e nem fim. Em nome de Jesus Cristo. Ele abriu na última noite. E às vezes é assim. Ele chega nos últimos momentos. Não vai embora. Fique firme. Continue acreditando em nome de Jesus Cristo. Sabe, quase aqui terminando com você, esse texto é tão belo, é tão forte. Quando a gente crê no sobrenatural, Deus espanta o seu povo com milagre. Diga: quando eu creio no sobrenatural, Deus espanta o seu povo com milagres. Porque o estranho é que o povo estava orando por quem? O texto é claro: por Pedro. Mas quando a menina diz que Pedro está lá fora, o povo assusta e diz: não é possível. Eu disse na quinta um pouco sobre isso e repito hoje. Eu não sei o que você está sentindo, mas o que você sente não importa. O que importa é o que você está fazendo. Eles estavam orando, mas parece que a alma dele não estava muito esperando que Pedro aparecesse. Talvez se estivesse orando dizendo: Deus, que Pedro não sinta dor ao morrer. Talvez ele estivesse orando dizendo: Deus, te protege essa, não sei. Não parece que eles estavam orando para ele ser liberto. Eu só quero te dizer o seguinte: que Deus pode fazer além daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. Deus, ele pode ir além. O que ele pede de mim, de você, é que mesmo que as minhas emoções sejam contrárias e as minhas expectativas sejam contrárias, eu continue orando e acreditando no Deus do sobrenatural, em nome de Jesus. Porque Deus espanta o povo fica espantado. Ele diz: não, deve ser o anjo dele. Acredito até que possa ser o anjo. É um texto cheio de anjos, esse texto aqui. É anjo que dá vida, e é anjo que mata, é anjo que direciona. É uma anjaiada. E Deus quer espantar. Deus quer te espantar. E eu quero te profetizar. Você crê nisso? Hoje eu não estou aqui para te ensinar lições. Eu quero profetizar e quero que você receba. Eu quero que Deus espante o mundo e te espante até você mesmo, com tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Nós estamos um povo incrédulo, nós precisamos voltar a crer no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Diz: Deus, leva a minha vida para onde o Senhor quiser. O vento sopra para onde quer. Sopra, meu Pai, para o norte. Sopra, meu Pai, para o leste, para o oeste. Sopra, meu Pai, para onde o Senhor quiser. Eu estou nas tuas mãos. Deixa Deus operar na tua vida, em nome de Jesus. Deus quer espantar o seu povo com os seus milagres. Eles não creram que era Pedro. Engraçado isso, né? A gente ora e quando a resposta chega, a gente fala: acontece mesmo. Deus quer se revelar a você de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Eu posso te dizer algo? Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Eu
estou dizendo frases que eu anotei aqui porque eu orava por você nessa madrugada. De novo eu digo, não é que eu oro de madrugada, porque eu durmo tarde, mas eu orava por você nessa madrugada. E o Senhor me disse: eu vou surpreender o meu povo. Eu vou surpreender, eu vou surpreender, eu vou surpreender. E eu, em nome de Jesus, eu lanço essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te surpreender. Ai, eu vejo pessoas dizendo: o que é isso que Deus fez na vida dele? O que é isso que Deus fez na vida dela? Eu já me surpreendi com cada coisa. Tinha uma pessoa que fazia orações absurdas. Falava: Jesus amado, o que ela quer, todo mundo quer. O pior é que ela nem merece. Torta. Mas quem somos nós para julgar os outros, não é verdade? E sabe o que ela teve? O que ela queria? Era uma moça toda torta, toda safadinha da igreja, toda pega boy. Ela dizia: Deus manda para mim um homem crente, rico. O que ela falava? Vai, espera, sentada, dentro de mim só. Ela casou com um cara cheio do Espírito, abastado, ungido. E eu não concordei com Deus. Achei que tinha que dar para outra mais boazinha. Mas quem sou eu? Lá no centro de distribuição do céu, Deus faz como lhe apraz. Deus surpreendeu a todo mundo. Aquela moça dá uma bênção hoje. Mora longe, tem filhos maravilhosos, tem a história linda, porque Deus enxergava o futuro dela. O passado e o presente não prestava, mas o futuro ainda estava para ser construído. E eu quero te dizer e te lembrar de uma das lições da história do filho pródigo: Deus nunca consultará o teu passado para construir o teu futuro. Sabia disso? Nunca Deus consultará o teu passado para construir o teu futuro. Mesmo que você não tenha coisas grandiosas, horríveis feitas lá, Deus nunca vai fazer isso. Deus vai olhar para o teu futuro em nome de Jesus. Ele vai te dar graça. Deus vai te surpreender. Eu preciso repetir isso para você, porque eu queria que você não ouvisse de um homem, mas eu queria que você ouvisse do Espírito de Deus no seu espírito. Eu vou te surpreender, eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender com os teus filhos, eu vou te surpreender com o teu trabalho, eu vou te surpreender com a tua saúde, eu vou te surpreender na tua espiritualidade, eu vou te surpreender em todas as áreas. Eu queria que você recebesse. Diga: eu recebo, eu recebo. Diga com fé isso. Não tenha medo. Ai, não pentecostal esse negócio. Ah, irmão, melhor do que gelo. Eu não posso negar a palavra rema de Deus para a sua vida. Deus vai fazer além das suas expectativas. Pastor, você não está vendendo falsas esperanças? Não. Eu estou te vendendo, ou te dando de graça, aquilo que de graça eu recebi e que Ele já fez na minha vida. Porque na minha vida tem coisas hoje que eu acho que Deus está em atraso, mas Deus me faz às vezes olhar para trás e fala: filho, eu te levei muito além do que você pensava, não é verdade? E eu falo: é verdade, pai. É verdade, em todos os sentidos. Eu não quero morrer já. Eu quero demorar para morrer. Eu quero morrer velhinho, forte como passarinho, sem dor. Mas uma coisa eu sei, é que se eu morresse hoje, eu morreria realizado. Porque tudo que eu sonhei como moleque, como garoto, em todas as áreas. Então você fala: pastor, mas você tem muito dinheiro? Não, mas eu penso que eu tenho. Por quê? Porque aonde eu quiser ir, eu posso ir. Aqui hoje na igreja tem alguém que já me convidou para ir na casa dele lá em Florianópolis. Me convidou umas 5 vezes. É uma casa bonita na praia, mas eu não vou. Desculpa, Fábio, mas eu não vou, porque não dá tempo. Eu tenho amigos que moram, sabe aonde? Não sei se você tem, posso exibir um pouco? Eles moram na França. Eu tenho um amigo na Bélgica. Eu tenho um monte de amigo lá nos Estados Unidos. Pastor, por que você está falando essas bestagens? Porque eu venho no mato. Eu venho numa casa que a gente brigava por causa de um torresmo. Eu não consegui estudar. Então eu posso dizer para você que Deus vai te surpreender. Eu posso te dizer que Deus vai te surpreender.
Eu estou dizendo porque eu vim de depressões, eu vim de doenças mortais, eu vim de tantas coisas que eu passei, de um lar trágico e destruído, e Deus o reconstruiu. E se eu vou para minha casa, eu vejo paz lá hoje. Então eu posso dizer: Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai trazer um mover sobrenatural sobre a tua vida, e eu preciso que você aceite isso. Deus está visitando a tua vida sentimental, Deus está visitando a tua vida material, Deus está visitando a tua vida espiritual, Deus está visitando o teu lar, a tua casa, Deus está visitando até os animais da tua casa, em nome de Jesus. Deus está visitando o lugar que você trabalha. Deus é o Deus Todo-Poderoso, e nessa hora eu comando a palavra de fé na autoridade do nome de Jesus, que haja uma ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. O que eu diria para você por último? Quando eu creio no sobrenatural, Deus frustra os planos do inimigo, seja ele humano ou espiritual. A Bíblia diz que é sempre espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, no outro dia cedo, Herodes foi na cela, e quando chegou lá, a cela estava vazia. A cela estava vazia, porque Deus frustra o plano dos seus inimigos. Não se preocupe com quem quer o teu mal. Não se preocupe com quem amarrou o teu nome na boca do sapo. Não se preocupe por quem está fuxicando contra você. Não se preocupe em se defender. Se preocupe em avançar nos seus alvos, em nome de Jesus Cristo, em seguir adiante. Não se preocupe com quem te aceita ou com quem te rejeita. Ele te aceitou. Chega! Em nome de Jesus. Eu estou falando para você que está com um espírito de rejeição imenso. Isso está secando a sua fé, menina, menino, homem, mulher. Um espírito de rejeição imenso. Os homens te rejeitam. Eu não te rejeito. Eu te abraço, eu te conserto, eu caminho contigo, eu tenho paciência, eu moldo, foi eu que te fiz, eu te crio, eu te sustento, eu te levanto. Em nome de Jesus. Deus frustra os planos do inimigo. O grande rei do grande trono, no dia seguinte, vai à cela e ela está vazia. Eu não sei quem intenta o mal contra ti, mas vai se dar mal, porque não terá sucesso. Os soldados morrem. E mais à frente o texto termina dizendo o quê? Que Herodes um dia sobe para dar um discurso, e esses romanos, eles tinham uma síndrome de querer ser Deus. Césares tinha templos para adorá-los. Ele sobe, ele veste uma roupa reluzente, e então ele começa o seu discurso, e as pessoas diziam: não é um homem quem fala, é um Deus. E ele recebeu aquilo, e a Bíblia diz que ele foi comido por vermes. Flávio Joséfos, que é um historiador não cristão, judeu, ele registra esse fato na história, de que naquele dia, daquele discurso, Flávio Joséfos é um historiador que não é cristão, ele é um judeu. Ele é historiador, é um cientista. Ele registra que naquele dia, Herodes foi tomado por uma enfermidade que durou 5 dias. E ele morreu de infecções, de vermes, de coisas, de putrefações. Deus quer frustrar os seus inimigos. Agora, como é que isso termina? E a gente conclui. A gente conclui com o verso 24 e 25. Eu gosto quando ele termina e diz assim: e a palavra do Senhor se multiplicava. E a palavra do Senhor se multiplicava. A palavra de Deus habita no seu coração. Você é uma Bíblia ambulante. As pessoas, quando olham para você, eles veem Deus. E Deus quer multiplicar-se através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ele diz: e Paulo pegou Barnabé, pegou João Marcos, e foi.
E a missão continuou. E dura até hoje. E vai durar até a eternidade. Fique em pé.